Dando sequência à nossa super revisão, vamos passar agora para a questão 9. Como eu havia falado para vocês, um tema do nosso edital, que ele é super importante, é tempos e modos verbais, tá? Inclusive, a própria morfologia, ela faz um estudo sobre o verbo. A própria morfologia nos sinaliza a importância do verbo. Verbo é uma classe gramatical totalmente variável, que vai variar em gênero e número, tá? E a gente precisa observar também que os verbos, além dos modos verbais, a gente vai ter tempos verbais e algumas classificações. Então, vamos avançar aqui. No final do primeiro parágrafo, para marcar a ideia de uma ação que se prolonga no tempo, o autor reitera uma forma composta do tempo verbal. Gente, essa questão aqui ela é muito boa, tá? Forma composta de um tempo verbal. Assinale a alternativa correta. Eu não peguei o texto todo, porque os textos da nossa banca são textos gigantes, bem extensos. Eu peguei só o parágrafo que ela sinalizou o que nós deveríamos observar, tá? Então, eu peguei lá o primeiro parágrafo, certo? E aí eu já preciso falar com vocês um detalhe bem interessante. Nos verbos, nós temos tempos simples. O tempo simples eu tenho apenas um verbo, então tenho tempo simples, tá? Geralmente o tempo simples, ele é bem mais tranquilo, mas ele também cai muito em prova. E o tempo composto. O tempo composto, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, tenho dois ou mais verbos, tá? E o tempo composto. Quando eu olho para o tempo composto, eu tenho que pensar que eu vou ter dois verbos. O verbo, vou apertadinho aqui, auxiliar, mais o verbo principal. Eu posso falar que o tempo composto é uma locução verbal, que tem dois ou mais elementos? Posso, porque a locução verbal, gente, é dois ou mais elementos com a carga semântica de uma. Então, isso é uma locução verbal. Então, o tempo composto, o tempo composto, ele também pode ser classificado como locução verbal. Olha que interessante essa observação. Então, a gente vai olhar agora para o parágrafo, né, e a banca já nos disse, que ela já nos sinalizou, que esse tema tem aí no último parágrafo uma observação que é muito importante, porque lá nós temos tempos verbais que foram destacados. E a gente precisa entender quem é esse verbo. Então, se ela vai falar de tempo composto, eu já tenho que pensar aí que o tempo composto, ele vai me dar o quê? Dois ou mais verbos com o sentido de um. Então, vamos lá olhar. O estudo de gramática é um caminho conveniente para o desenvolvedor. O desempenho na leitura e na escrita, muito menos na fala. Outra coisa que a gramática não deveria ser é um instrumento de ensino normativas, que é uma crítica contra as gramáticas. Aqui, sua ação tem sido que é inútil e tem sido desonrosa. Existe uma crítica a isso, que era um artigo, tá? Para vocês entenderem, que fala que a gramática normativa ela não deveria ser estudada, porque o importante é que tenha-se comunicação. Para a linguagem informal, já falando de tipo de linguagem, porque isso também cai na nossa prova, a linguagem informal ou coloquial, ela fala que o importante é que as pessoas que estão se comunicando dentro de um discurso, elas se entendam, por mais que elas não pronunciem as coisas de forma correta. Já na linguagem formal da norma culta da gramática normativa, tem que se seguir regras. E aqui no último parágrafo eu tenho, tem sido mais que inútil, tem sido desonrosa. Então, vamos analisar esse contexto, tá? Vamos analisar esse contexto. Vou pegar aqui minha canetinha. Presta atenção. O estudo da gramática não é o caminho conveniente para desenvolver o desempenho na leitura e na escrita, muito menos na fala. Isso aqui é uma crítica sobre a gramática.
Outra coisa que a gramática não deveria ser é o instrumento de ensino normativo. Que absurdo. Aqui, sua ação tem sido mais que inútil, tem sido desonrosa. O tem é o verbo auxiliar e o sido é o verbo principal, tá? E aí, o que é que eu preciso entender aqui? Que existe uma ação. Essa forma composta, dentro desse termo verbal, ele proporciona uma ação que se prolonga no tempo. Que ação é essa? A ação de ter sido mais que inútil e tem sido desonrosa. Sempre que eu tenho uma forma composta, eu tenho um tempo verbal correspondente. E aí vamos olhar aqui para as nossas possibilidades, para que vocês possam entender. Ele fala que é pretérito perfeito do modo indicativo. O modo indicativo, nós já vimos lá atrás no outro bloco, que o modo indicativo é aquele que indica uma certeza. Então, o modo indicativo indica uma certeza. Isso já sabemos que é um fato. Então, é uma certeza que a sua ação tem sido mais que inútil e tem sido desonrosa? Sim. Então, já vou eliminar essas possibilidades aqui, ó, que tem um modo subjuntivo. Porque o subjuntivo eu já sei que é uma possibilidade ou algo hipotético, tá? Quando eu penso aqui no pretérito mais que perfeito, a gramática chama esse tempo verbal de passado do passado. E ela tem sido, é uma ação que se prolonga no tempo, não é uma ação passada do passado, é uma ação bem pretérita, né? Então, aqui o que, que eu tenho? Pretérito perfeito do modo indicativo, ad aprovados. Mas para ficar mais claro, para ficar simplificado, que é o propósito da nossa revisão, eu trouxe aqui para vocês um gabarito comentado para que vocês aprofundem um pouco mais essa perspectiva que vocês têm a respeito de tempo simples e tempo composto, tá? Vamos observar. Todas as vezes que eu tenho um tempo simples, eu tenho o quê? Um único tempo verbal. Mas o tempo composto, ele vai ser a junção do verbo auxiliar ter e haver, tá? Conjugado com outro tempo verbal. Vamos lá. O pretérito mais que perfeito do modo indicativo é dividido em pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto, tá? Pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto. Por quê? O modo indicativo, eu não disse para vocês que era o mais recorrente em prova, ele tem três tempos pretéritos. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Opa. Se cair por acaso um tempo simples, o que, que a gente precisa entender? Que o pretérito do modo indicativo se divide em três. Pretérito, tá aqui, né? Perfeito, que indica uma ação totalmente concluída e acabada. Pretérito imperfeito, já está falando, imperfeito é uma ação não concluída e não acabada. E o mais que perfeito é o pretérito do pretérito. Quando eu olho para o pretérito perfeito, o que é que eu sei sobre ele? No tempo simples, né? Eu vou ter aqui o pretérito que tem uma ação totalmente concluída e acabada. Só que o pretérito perfeito do modo indicativo vai estar dividido em dois. Pretérito perfeito do tempo simples, que é apenas um único verbo, e o pretérito perfeito do tempo composto, que aí eu tenho uma locução verbal. O verbo auxiliar mais o verbo principal. E quando eu penso em verbo auxiliar, os verbos que aparecem como auxiliar é o verbo ter e o verbo haver. É tanto que aqui na questão nós temos o tem sido e tem sido, dois verbos teres, né? Então vamos lá, o pretérito perfeito simples expressa um fato
no momento anterior ou atual que foi totalmente concluído. É uma ação passada no momento anterior ou atual próximo, um passado próximo, que foi totalmente concluído e acabado. Vamos lá. Ó. Ele estudou as lições ontem à noite. Ele é uma certeza, modo indicativo, e é uma ação passada, porque ele já estudou ontem à noite, é um pretérito próximo, e uma ação que foi concluída e acabada. Pretérito simples é super tranquilo. Já o pretérito perfeito no tempo composto expressa um fato que teve início no passado e se prolonga no tempo. Então, aqui, o que é que eu paro para pensar no tempo composto? É uma ação que se prolonga no tempo. E além de eu perceber essa diferença, porque lá é uma ação concluída e aqui se prolonga no tempo, aqui eu tenho dois verbos, o auxiliar e o principal. Sempre que eu vou ter o auxiliar, vai ser o verbo ter ou o verbo haver, conjugado no presente do indicativo. Ou seja, eu tenho lá o verbo ter, mais o verbo ser que está no particípio, que agora entra o momento que eu vou falar sobre as formas nominais. Verbo é um assunto super extenso, eu tento simplificar o máximo que eu posso. O que é o particípio? É uma forma nominal do verbo, tá? São os verbos terminados em ado ou ido. É a forma do particípio. Mas eu tenho outras formas nominais, como, por exemplo, o infinitivo, que são os verbos terminados em R. E eu tenho ainda o gerúndio, que são os verbos terminados em NDO e NDA, tá? Então, olha aqui um exemplo de tempo composto. Eu tenho andado triste essa semana. Às vezes, quando vai chegando essa semana de prova, vocês vão ficando tristes, cabisbaixos, pensativos, preocupados. Calma. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui se preparou. Talvez não tanto quanto vocês queriam, mas vocês se prepararam, né? Eu sempre tenho algo no meu pensamento e no meu coração, porque isso foi assim comigo também, que Deus ele tem um tempo certo de todas as coisas. Então, façam a partir de vocês. Não andem tristes, nem cabisbaixos, preocupados, porque é semana de prova, não. Mantenham a calma que vai dar tudo certo. Então, tenho andado, eu tenho o verbo ter, mais quem aqui? Mais o verbo aqui, ó, no gerúndio ou no particípio. Tenho andado, NDO. Então, o que é que eu tenho pensado aqui? Que eu tenho que entender que sempre que eu tenho tempo composto, eu tenho um verbo auxiliar, ter ou haver, mais o verbo principal no particípio. Vamos ver se está certo aqui, ó. Verbo ter, com auxiliar, mais o verbo aqui, ó, sido, no particípio, que é ado ou ido. Isso para os verbos regulares, tá? Porque os verbos irregulares eu posso ter outras terminações também, que eu passo para vocês. Ado ou ido, tá? Então, respira fundo. Eu sei que verbo é um momento de muita tensão, porque é muita informação. E aproveitando esse contexto, eu trouxe aqui ao que vai ajudar vocês se aparecer um tempo simples. Por que especialmente eu trouxe a tabela do modo indicativo? Que é o modo mais recorrente de prova, gente. Vocês não têm noção o quanto esse verbo cai, ele despenca em prova. Então, o modo indicativo, eu já sei que ele indica uma certeza. E ele é o maior tempo verbal na língua portuguesa. Ele tem 6 tempos. Presente, que pode ser o momento atual, mas pode ser um presente atemporal, isso já caiu na nossa banca. Como é que é um presente atemporal? É quando eu tenho o tempo presente, que ele é uma ação que se repete, ela é atemporal. A Terra gira em torno do Sol. A Terra gira quando? Ontem, hoje, amanhã, ou ainda vai girar? Ela gira sempre. Ela é uma situação que atemporal. Então, esse presente aqui, ele pode ser o momento atual, pode ser o atemporal. O pretérito perfeito
é uma ação passada totalmente concluída. O imperfeito é uma ação não concluída, não acabada. E o pretérito mais que perfeito é o passado do passado, tá? O futuro do presente é um futuro próximo e o futuro do pretérito é um futuro que se remete a algo no passado. E aí eu vou sinalizar para vocês aqui algumas terminações que pode salvar a questão de vocês na hora da prova, tá? Pretérito perfeito. Gosto sempre de usar aqui, por exemplo, o verbo estudar. Eu estudei, né? Eu estudei. Eu sorri. Eu corri. E aqui eu ainda tenho que sinalizar um outro detalhe que eu vou falar já já, porque é informação demais sobre verbo, tá? Vamos pensar aqui agora no futuro do presente e futuro do pretérito, que pode acontecer nas questões das terminações. Olha aqui, ó. Futuro do presente, a particularidade dele é erei. Vou até anotar aqui. Futuro do presente são os verbos que vai terminar em rei. Eu estudarei para a prova. Eu ainda vou estudar. É um futuro próximo. E o futuro do pretérito, eu estudaria. Mas esses dias adoeci, não poderei estudar. Estudaria. Termina aqui sempre com ria. Aí vem, ó. E esses nomes aqui, professora? AR, ER e R. Ninguém vai perguntar? São as conjugações verbais. Nós temos três também. Os verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira são os verbos terminados em AR, segunda ER e terceira IR, tá? São três conjugações. Então, aqui, o que, que vai acontecer? Estudar, primeira conjugação. Correr, segunda conjugação. Sorrir, terceira conjugação. Não tem OR nem o R. O verbo pôr, por exemplo, que é o pôr do sol, é lindo, né? Pôr do sol, ele vem do verbo poer. Então, ele é de segunda conjugação, tá? E aí, preste atenção nessas terminações aqui, ó. Pretérito mais que perfeito, a terminação que a salva na prova é ara. Estudara, estudaras, correra, sorrira. Essa terminação ere, né? Estudara, correra, sorrira, ela vai estar sempre ligada a pretérito mais que perfeito, tá? Já o pretérito imperfeito, eu tenho aqui, ó, ava, avam. Eu tenho algumas terminações que ajudam muito, tá? Então, fiquem ligados nas possibilidades de terminação. Já caiu muitas vezes na Consulpan, futuro do presente, futuro do pretérito, modo indicativo, e essas terminações, iria, salva a vida de qualquer um na hora de uma prova. Como o modo indicativo ele tem uma possibilidade gigantesca de estar na nossa prova, porque a banca cobra com muita frequência, eu trouxe a tabelinha para vocês olhar só as terminações. E aí vocês podem encaixar qualquer verbo até a título de treino, tá? Para poder fixar melhor até chegar o dia da prova, nós ainda temos a semana toda, graças a Deus. Vamos para a próxima? Agora, nós temos um tema bem interessante que a banca sempre tem cobrado, que é o preenchimento de lacunas. Tanto ela cobra essa temática aqui para concordância, e como outras, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. E aqui a gente tem algumas particularidades que vocês precisam ficar atentos para não perder a atenção na hora da prova. Primeiro, termos no plural, tem uma regra de concordância. Percentual, outra regra de concordância. Os Estados Unidos, nós temos aqui um determinante, que é o artigo que está no masculino. Determinante. Artigo no plural. Olha só essas observações que interessante, né? Então, sempre que eu tenho um determinante, presta atenção no detalhe,
Sempre que eu tenho um determinante, por mais que essa palavra seja Estados Unidos, sempre pronunciada no plural, se eu tenho um determinante, quem determina a concordância, os Estados Unidos perderam a partida ou perdeu a partida? Perderam. Por que perderam? Porque eu tenho um determinante que está no plural. Então, o verbo ele vai concordar com esse determinante que está no plural. Então, logo, não vai ser perdeu. Olha a quantidade de informações que a gente já elimina. Ficou somente o B e o D. Olha que interessante. Aí, lá no comecinho, eu tenho Alagoas, que também é um termo no plural. Porém, sem determinante, sem artigo determinando. Como é que fica agora? Se eu não tenho determinante, o verbo fica como? Alagoas impressiona pelo acolhimento aos turistas ou impressionam? Só pode ser impressiona, porque não tem determinante. Os únicos itens que sobraram, ele vai nos dar o quê? Um com plural e um no singular. E é lógico que a gente vai ficar com B, porque não tem determinante. Se não tem determinante, é singular. Então, aqui com duas informações, vocês mataram a questão. Bede, é bom continuar estudando língua portuguesa. Isso é estratégia de prova. Vai começando pelos que são mais fáceis, pelo que vocês têm certeza, mas vamos olhar as outras possibilidades. Ontem, 75% dos aprovados não que presenciaram, concordando com o numeral. Concordando com o numeral. E aí, falando em numeral, eu quero aproveitar o contexto, tá? Sobre um detalhe bem interessante. Caiu uma questão que falava 1,9 alunos votou na pesquisa ou votaram na pesquisa? Votou, concordando com 1,9, que é singular. Eu só tenho plural, tá? Só tenho plural acima de quê? De 2. Mesmo que os números estejam nesse formato aqui, tá? Até 1,9 singular, acima de 1,9, 2, né? Plural. Então, voltando aqui para o B, ó, impressionam, Alagoas impressiona pelo acolhimento aos turistas. Ontem, 75% dos aprovados não presenciaram a comemoração. Ele foi um dos que criticaram a obra. Por que criticaram e não criticou? Olha aqui o artigo. Ó. Quando eu tenho essa estrutura aqui, eu preciso falar com vocês sobre ela. Eu tenho uma preposição de, mais o artigo os no plural, e um que ele é pronome relativo. Um dos quais. Eu posso trocar essa estrutura aqui por quem? Por aqueles, que é igual a pronome demonstrativo. E quando eu olho para a estrutura, fica como? Ele foi um daqueles que criticaram a obra. Ou seja, aqui é plural. Aqui é plural. Cuidado com essa estrutura, tá? Muito cuidado. Ainda bem que os outros elementos facilitam o entendimento e facilitam, inclusive, a marcação, né? Inclusive, tá aqui, ó, todo gabaritinho comentado pra gente, tá? Vamos para a próxima. Ainda sobre verbo. Professor, mas tanta questão assim sobre verbo. Gente, o verbo é um tema super recorrente de prova. Praticamente todas as provas que a nossa banca fez em 2023 e 2024, as questões de verbos ela eram uma certeza na nossa prova, sempre cai. A banca ela tem uma cobrança bem relacionada a esse tema, então a gente não pode ser pego de surpresa, né? A gente precisa de fato ficar atento às possibilidades de prova. O verbo ouvir aparece conjugado no texto. A gente já fez várias questões sem ler o texto, exceto uma que a gente teve que ler o parágrafo do texto, só isso. Mas a gente fez várias questões sem a necessidade de leitura do texto, né?
o verbo ouvir aparece conjugado no texto. Nós não ouvimos conselho. É uma certeza? É uma certeza. Então, eu tenho um modo aqui indicativo. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Porque já elimina aqui, ó, subjuntivo. É uma situação presente? Nós não ouvimos. E aí? Conselho. Nós não ouvimos conselho. Se você tivesse ido lá para o texto, eu até já indicaria aqui para você que isso é uma ação que já passou, não é uma ação presente. Não ouvimos, não é uma ação presente, de acordo com as informações do texto. Então, entender também vai embora. É uma situação futura? É uma situação futura? Nós não ouviremos conselhos? Não, gente. É uma situação pretérita, uma ação já concluída e acabada. Modo indicativo, tá? Modo indicativo, pretérito perfeito. Ação concluída e que é uma ação o quê? Que é certeza. Ou seja, pode vir uma questão, ambas as questões são de nível superior da nossa banca, tá? Pode vir uma questão mais difícil, com o tempo composto, que foi o que aconteceu naquela questão passada, que dá um pouquinho mais de trabalho, requer mais atenção. Inclusive, no nosso edital está lá falando como tempos e modos verbais e correlação verbal. Mas pode vir uma ação mais simples, pode vir uma questão mais tranquila também, tá? Depende muito do bom humor do cara que fez a prova, né? Mas vamos torcer para que caia de fato algo que vocês estudaram, algo que vocês revisaram. Claro que eu parto do pressuposto que muitos aqui já têm uma base de língua portuguesa, né? Vinha estudando. E a revisão pré-prova, ela revisa os conteúdos já estudados, fixa alguns conteúdos que são relevantes e importantes para que vocês possam ir mais seguros para a prova. Mas eu quero, inclusive, fazer menção aqui a alguns momentos que, nos concursos passados, agora recente, vários alunos falaram que de 15 acertaram 12, de 15 acertaram 13, 10, 14 questões. Teve aluno que gabaritou língua portuguesa, porque, além da bagagem de conhecimento que vinha estudando, a revisão, ela te relembra muitos tópicos, né? Ela te dá uma segurança maior. E ainda falando sobre verbo, eu prometo que a última desse bloco de verbo, no próximo bloco tem mais, tá? Brincadeira. Agora a gente vai para outro tema de verbo. Transitividade verbal. Olha como o verbo é relevante e importante para a nossa prova, né? O que é transitividade verbal? Quando eu falo de transitividade, eu falo do movimento que o verbo tem dentro da oração, com que ele se relaciona e se comunica com os outros elementos. Porém, eu posso ter verbos que são intransitivos. E o que é isso? Dentro da transitividade verbal, eu tenho essa classificação. O verbo intransitivo, ele sozinho tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Então, aqui não pede complemento. Não pede complemento de jeito nenhum. Ele sozinho tem sentido completo. Já os transitivos direto e indireto, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Já os transitivos, eles podem ser diretos, podem ser indiretos, ou podem ser os dois ao mesmo tempo, que é o que a banca chama de bitransitivo, que pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Então, os transitivos diretos, eles vão dar origem ao objeto direto. Os transitivos indiretos vão dar origem aos objetos indiretos. E aqui,
objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Ou vice-versa, porque a ordem dos fatores não altera os produtos, né? Que é que nem matemática. Os transitivos diretos, eles não precisam de preposição, é sem preposição. Os indiretos é com preposição. E os bitransitivos, com e sem preposição. Que é um resumão, tá? Surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação. Surgem perfis. Esse aqui é o nosso verbo, tá? É o nosso verbo. Vamos analisar o texto. Não acredito que eu apaguei tudo que eu tinha escrito, gente. Meu Deus do céu. Escrevi um resumão aqui, apertei o negócio que apagou. Vou ter que escrever de novo para vocês, não acredito. Vamos lá. A gente não perder tempo, daqui a pouco eu escrevo novamente. Posso até escrever depois, antes de salvar o PPT, para deixar salva a explicação, tá? Surgem perfis. Eu trouxe o texto. Os likes, os compartilhamentos, os seguidores acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. Surge a ilusão de que olhar para o outro garante a minha sobrevivência, mas ainda não está aqui. O surge em perfis está lá em cima. Desse modo, isso aqui é um conectivo, né? Surge perfis que não correspondem à realidade. Surgem perfis. E agora? Quando eu olho para esse verbo, eu penso, surgir tem sentido completo sozinho? Gente, a gramática normativa tem uma parte só de regência e transitividade. Quem surge, surge e pronto. Ele sozinho tem sentido completo. Então, surge perfis não é um objeto direto do verbo surgir, porque ele sozinho ele tem sentido completo aqui, ele é intransitivo, tá? Então, aqui é o item A de aprovados. Qual é o maior medo que eu tenho? Que vocês olhem para perfis e pensem que perfis é o objeto direto. E surge algo, ou seja, alguma coisa. O meu maior medo é esse. Porque os verbos intransitivos na língua portuguesa, como, por exemplo, chegou, quem chega, chega e pronto. Morrer, quem morre, morre e pronto. Quem surge, surge e pronto. Eles sozinhos, eles têm sentido completo. Então, o meu medo é que vocês queiram informar para esses verbos um complemento que eles não têm. Quando a banca perguntar perfis que não correspondem à realidade, isso é o quê? Isso é o modo com que os perfis surgem. Perfis que não correspondem à realidade. Eu não posso falar que perfis que não correspondem à realidade é o complemento ao objeto do verbo surgir, porque ele sozinho tem sentido completo, tá? Vou até anotar aqui que na questão 12, eu tenho que refazer o esquema para a gente não perder tempo. Refazer resumo, deixa eu anotar aqui. Eita, professora, um negócio desse na minha prova dá trabalho. Dá trabalho. Vamos para a próxima. Ainda sobre transitividade, para que a gente possa aprofundar, tá? Para encerrar o trabalho com o menino do dedo verde, as crianças plantaram mudinhas de flores e um vaso e o entregaram para alguém que estava precisando de um gesto de gentileza, tá? Os verbos plantar e precisar e precisam, no contexto supracitado, está corretamente identificado como respectivamente. O que a banca quer saber aqui? A transitividade verbal. Vamos ver, ó. Para encerrar o trabalho, com o menino do dedo verde, as crianças plantaram mudinha. Aqui eu tenho o verbo plantar. Quem planta algo, opa, ou alguma coisa. Então, esse verbo, ele é verbo transitivo direto. Plantou o quê? Mudinhas.
que é o nosso objeto direto. Então, se ele é transitivo direto, eu já saio eliminando quem? Olha aqui, ó. O item A, o item C e o item D. Professor, essa questão é de nível superior? É de nível superior, sim. Você resolve um item, você já matou a questão. Aí vamos analisar o outro. Precisam. Quem precisa? Uhum. Precisa de algo ou de alguma coisa. Precisou de quê? De um gesto de gentileza. O verbo precisar, ele é verbo transitivo indireto. E de um gesto de alguma coisa é o quê? É um objeto indireto. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Para vocês não esquecerem, eu vou anotar aqui para fazer o resumo lá de novo, tá? Os verbos transitivos diretos são sempre sem preposição. Sem preposição. E os transitivos indiretos com preposição. Ou seja, todas as vezes que eu olho para um verbo e eu não vejo uma preposição, quem planta, planta algo ou alguma coisa, plantou o quê? Mudinhas, não tem preposição. Ele foi direto para o complemento sem a necessidade de preposição. Verbo transitivo direto e mudinhas é objeto direto. Já quando eu olho para o verbo precisar, ele parou na preposição para depois ir para um gesto de gentileza. Então, um gesto é o quê? Objeto indireto. E o verbo precisar é verbo transitivo indireto. Então, sempre fiquem ligados com essa relação de preposição, se tem preposição ou não, que isso faz toda a diferença na hora da prova, tá? Seguimos. Agora nós vamos analisar ainda a transitividade do verbo. Porém, presta atenção no detalhe. Agora nós vamos trabalhar com temas de análise sintática. Porque a gente vai sempre pensar, eu posso analisar dentro da oração que termos. A oração ela tem verbo, ela tem nomes. Então, se eu tenho verbo, eu posso analisar os complementos do verbo. Mas se eu não tenho verbo, eu tenho que analisar a situação em relação ao nome, se é um complemento nominal, se é um adjunto adnominal, se é um predicativo do sujeito, se é um predicativo do objeto. Eu tenho que fazer essa análise, tá? Achei esse livro uma ótima escolha. Primeiro de tudo, uma ótima escolha dá uma característica para quem? Para o livro. Então, livro não é verbo, livro é o quê? É um nome, é um núcleo nominal. Então, o item A ele já está fora, porque o objeto direto ele é um complemento de um verbo. E eu estou falando aqui sobre um complemento de quê? De um nome. Então, o item A já está fora, eu já elimino uma possibilidade, tá? Achei esse livro uma ótima escolha. Quem eu, nessa oração, eu tenho aqui um sujeito oculto, que a nossa banca já chamou de implícito, ou que desinencial ou oculto. Oculto, implícito ou desinencial. É um sujeito que ele é determinado pelo contexto, mas ele não está escrito, tá? Cuidado com esse detalhe. É um sujeito determinado pelo contexto, mas ele não está escrito. Já são quase 11 horas da noite, nós temos aqui 11 sobreviventes lutando firmes pela revisão completa em busca da aprovação. Mas os que já foram, não se preocupem, vai ficar tudo gravado. E agora? É um complemento nominal, predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Para pensar comigo. Achei esse livro uma ótima escolha. Livro, sozinho, tem sentido completo. E livro, inclusive, é um substantivo concreto.
O complemento nominal, ele está ligado a substantivo o quê? Abstrato. Então, aqui está errado. Qual a diferença do substantivo abstrato para o substantivo concreto? O abstrato, ele sozinho tem sentido completo, e ele não depende de outro termo, de outra situação para que ele exista. Já o substantivo concreto, ele não tem sentido sozinho, ele depende de outro termo para que ele exista. E o detalhe, o substantivo abstrato, lembrando lá da tia até da época da quarta série, é tudo aquilo que eu posso, concreto, pegar. E o abstrato eu não posso pegar, eu só posso sentir, certo? Só sobrou o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Gente, o que é um predicativo? É uma característica que é dada ao sujeito, ao objeto. Quem achou uma ótima escolha? Eu achei. Eu achei. Essa característica aqui foi minha, foi eu que achei. Quem é o sujeito aqui? Eu. Eu achei esse livro uma ótima escolha. É a minha opinião, é a minha característica pessoal, porque pode ser que você não ache o livro bacana, mas eu achei. Então, esse predicativo aqui, ele é uma característica do sujeito e não do objeto livro, porque expressa o que o sujeito achou. Porque a gente tem num predicativo do sujeito ao predicativo do objeto, o quê? Um sujeito, o verbo e uma característica, tá? Se nós estivéssemos dando a característica ao livro, provavelmente aqui o sujeito ele não estaria bem determinado nesse contexto. Então aqui eu tenho o quê? Predicativo do sujeito, C de constância, e não predicativo do objeto, certo? E aí vamos olhar aqui os detalhes dessa questão. Presta atenção aqui. Achei objeto direto. Quem achou? Eu achei objeto direto. Esse livro, predicativo do objeto. E uma ótima escolha, predicativo do sujeito. Olha só, que eu trouxe para vocês o esqueminha. Opa, gente, peraí, deixa eu retificar. Ah, meu Deus do céu. Eita, ainda bem que eu tenho o gabarito comentado, hein? Vamos retificar. Ainda bem que estava comentado. Me confundi aqui, desculpe-me. Vamos lá, de novo. A questão aqui, ó. Inclusive eu até tinha feito essa observação na parte do gabarito comentado. Achei esse livro uma ótima escolha. O achei aqui, eu tenho eu, que é o sujeito oculto, né? Eu é o sujeito oculto. Achei. A gente pensa em que quem achou? Eu, sujeito oculto, que é o verbo achar, verbo transitivo direto, achou o quê? Esse livro, objeto direto, tá? E uma ótima escolha é uma característica que está sendo dada ao livro, e não à minha opinião. Inclusive, eu acabei me confundindo aqui, e isso acontece, é até bom que a gente revise e recapitula junto, tá? O que que aconteceu? O verbo achar, quem acha algo, acha alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto. Esse é um verbo transitivo direto, tá? E a característica está sendo dada do que? De objeto direto para esse livro aqui, ó. Achou o quê? Esse livro. Eu, sujeito oculto, podemos esquecer desse detalhe. O verbo achar, transitivo direto, e esse livro, objeto direto. E o predicativo do objeto direto, né, o predicativo que está sendo dado uma característica para quem? Para o livro, tá? Por isso que é o gabarito D. Ainda bem que eu deixei o gabarito aqui para mim não me confundir, porque acontece, né? Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Eles encontraram a bolsa intacta. Eles é quem? É o sujeito. Encontraram é o verbo transitivo direto. Quem encontra, encontra algo, encontra alguma coisa. Encontra o quê? A bolsa. A bolsa é o nosso objeto direto. Nem precisa anotar que já está aqui, né? Intacta é a característica que foi dada a quem? A bolsa. Então, é predicativo do objeto. Quem é o objeto? A bolsa, tá? Isso aqui foi até uma outra questãozinha que eu peguei da banca, que ela já havia cobrado essa questão de predicativo. Predicativo é sempre uma característica. Aqui nós vimos que o termo intacta é um adjetivo,
né, morfologicamente falando, e o adjetivo, quase sempre, ou ele vai exercer uma função de adjunto adnominal, ou ele vai exercer uma função de predicativo. Exatamente isso. Vamos para a próxima. Professora, Pode falar, querida. a senhora pode revisar, assim, bem por cima, a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal? Posso sim, posso sim. Inclusive, é bem importante porque a banca sempre cobra, né? Quando fala de análise sintática, que nós vamos fazer outras questões sobre isso, é um termo que é muito cobrado pela banca. Eu vou aproveitar e fazer aqui um esqueminha com vocês. Deixa eu anotar aqui. Opa, deixa eu pegar aqui um slide que esteja limpinho. Vou colocar aqui. A gente fazer um esqueminha aqui de revisão. Complemento nominal vezes adjunto o bichinho tá ficando aqui apertadinho, tá aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, foi bem interessante a observação dela, alguns detalhes que são dicas, tá? São dicas para facilitar o entendimento de vocês na hora da prova. E aí é sempre bom pensar que eu não posso olhar só o termo que eu estou analisando, eu tenho que olhar quem vem antes e quem vem depois. Sempre assim, para poder facilitar. E claro que vai ter aqui alguns direcionamentos que vai facilitar demais para que vocês possam fazer essa observação. Tanto o adjunto adnominal como o complemento nominal vão estar se relacionando a um nome. Isso já é fato e é mais simples vocês perceberem, a um nome. E quem são os nomes na língua portuguesa? Para que a gente entenda isso e facilite a compreensão de vocês. Lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre a questão do complemento do substantivo concreto e do substantivo abstrato, isso já vai ajudar bastante. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque vai ter outros momentos que a gente vai ter particularidades tão parecidas, então falar assim, meu Deus, aquela diferença entre complemento e adjunto dessa forma não vai dar certo. Por quê? Porque vai ser muito parecido. Mas aí tem algumas particularidades que a gente pode ajudar, facilitar aqui. O complemento nominal, ele pode completar o sentido não só de um substantivo abstrato, mas também de um advérbio, que também é considerado nome na língua portuguesa, por mais que seja uma classe gramatical invariável. Pode ser também a complementação de um adjetivo, que também é um nome na língua portuguesa, e o substantivo mais o substantivo abstrato. Já o adjunto adnominal, ele trabalha só com o substantivo, tá? Porém, pode ser o concreto ou pode ser o abstrato, e que já dá uma boa diferença. Quando eu venho para cá para a dica de preposição, o que vai acontecer? O complemento nominal, ele tem uma preposição obrigatória. Obrigatória. Já o adjunto adnominal pode ter preposição ou não. A preposição aqui, ela não é obrigatória. Pede ou não
preposição. Já deu uma boa diferença. Outro detalhe importante aqui, que isso vai salvar muito na hora da prova, é o valor que ele tem de sentido na oração. Todas as vezes que eu falo de valor, as palavras elas carregam consigo, gente, uma carga semântica, tá? Então, o complemento nominal, ele tem um valor paciente, ou seja, ele sofre a ação. Já o adjunto adnominal, ele tem um valor agente, ele pratica a ação, o valor agente. Aqui, o complemento nominal nunca indica posse, nunca indica posse. E o adjunto adnominal pode indicar posse. Já deu uma boa diferença. Mas vamos ver isso aqui agora, aplicando, né? Aplicando em alguns detalhes, pelo menos uns dois exemplos para facilitar para vocês, e aí já vai ajudar bastante. Pelo menos uns dois exemplos, né, para facilitar. Deixa eu pensar aqui. Um exemplozinho rápido, fácil e prático. Mas eu prometo também que eu vou deixar uma tabelinha, tá os exemplos aqui. Vou deixar uma tabelinha para facilitar também, tá? Vamos lá. Ela era responsável pelo atendimento das crianças. Vamos lá pensar no médico, no enfermeiro, na dentista, que é responsável pelo atendimento das crianças. E aí vai ter um termo lá destacado, por exemplo, aqui o termo, deixa eu pensar aqui no termo que vai ficar responsável. É o termo destacado, tá? Responsável é o termo destacado e pelo atendimento, a banca vai perguntar qual é a classificação, se é adjunto adnominal ou se é complemento nominal, tá? E aí vocês vão fazer a primeira pergunta. Responsável é o quê? É substantivo concreto, abstrato, é adjetivo, é advérbio? Qual é a classificação? Responsável, gente, é adjetivo. Se responsável é adjetivo, tá? Se responsável é adjetivo, eu já descarto completamente a possibilidade de ser adjunto adnominal. E pelo aqui, eu tenho a preposição por mais o quê? O artigo o atendimento. Eu tenho um processo aqui de contração. Então, eu tenho um adjetivo preposicionado, tá? Preposicionado. Então, o que é que eu já tenho de cara aqui? Que não pode ser um adjunto adnominal. Vai ser o quê? Vai ser um complemento nominal, porque eu estou completando o sentido do adjetivo. Eu já descarto a possibilidade de ser um adjunto adnominal. Eu já descarto essa possibilidade completamente. Vamos pensar agora numa possibilidade de adjunto adnominal. Quando eu tenho adjunto adnominal, eu posso pensar aqui em sentimentos, alguma coisa desse tipo. Deixa eu pensar aqui, algo que é bem a luta da população pelo quê? Deixa eu pensar aqui, a luta da população pela saúde, né? Trouxe bons resultados. Deixa eu ver aqui. Trouxe
bons resultados. E aí a banca marca aqui, ó, da população, para a gente entender qual é a classificação, se é adjunta nominal ou se é complemento nominal. Primeiro eu olho para a luta, que é o termo que vem anterior, que nem eu olhei ali para responsável, e eu já sei que a luta, né, a luta, ela é o quê? Ela é um substantivo abstrato, ela só acontece se alguém realizar. E substantivo abstrato pode ser complemento nominal ou adjunta nominal, é onde entra as pegadinhas de prova. Tem preposição, luto por algo ou por alguma coisa, luta de algo ou de alguma coisa, tem preposição, mas isso também não vai resolver o nosso problema. Por que que não vai? Porque eu posso ter preposição na adjuntagem nominal e no complemento nominal, tá? Porém, a população, tá? A população, ela pratica a ação. É um valor aqui de agente, não de paciente, tá? É um valor de agente praticante da ação e não de paciente. Então, se indica agente, não paciente, eu já sei que vai ser adjunta adnominal. Adnominal. É isso que acontece na prova. A banca tenta dificultar ao máximo, porque ela coloca a preposição, ela coloca aqui um substantivo abstrato que pode ser complemento ou adjunto, e é dentro dos mínimos detalhes que vocês vão entender quando é um e quando é o outro. Então, fiquem atentos. Complemento nominal, advérbio, adjetivo, substantivo abstrato, adjunto adnominal, substantivo concreto ou abstrato. Mas o que faz a diferença mesmo é valor paciente, sofre ação ou pratica ação, né? Se é um valor paciente que sofre ação, ela provavelmente vai ser o quê? Complemento nominal. Mas e se for aqui um valor agente praticando ação, como foi a questão da população que praticou a ação da luta? O que, é que eu tenho aqui, indicando aqui essa situação? Adjunto adnominal. Eu sei que são muitos detalhes, né? A gente vai dar seguimento, vai ter lá na frente outra questãozinha sobre esse tópico, mas é dentro desses detalhes que vocês vão conseguir fazer na hora da prova. E é bem interessante até fazer outra revisão, né? Não ficar presas somente que, não, eu já assisti aquela aula, tá o suficiente. A nossa prova é só domingo, gente. Nós ainda temos aí a semana toda para fixar. Então, se de fato, existe essa problemática, se eu já sei, pronto, eu tenho dúvida nesse tema, é uma dúvida que me preocupa, a gente tem sempre que pensar em retomar e voltar, tá? Eu vou fazer assim, para esse bloco não ficar muito extenso, eu vi até que ficou um pouco instável a internet, que a câmera desligou sozinha, agora que eu percebi. Eu vou fechar esse bloco e continuar o próximo a partir da questão 15, para o bloco não ficar muito extenso, tá bom?